Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em teologia. Este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar, comentar e assinar o sininho. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, estamos acompanhando a carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. Explicações de Gálatas, capítulo 4, versículo do 12 ao 17. Os Gálatas eram irmãos de Paulo. Neste momento, o autor estava atencioso, acolhedor e carinhoso. Era o irmão mostrando que queria bem aos irmãos. Ele queria que os Gálatas voltassem ao espírito acolhedor que tiveram com o apóstolo no último encontro. O apelo de Paulo, eu vos suplico, era o clamor do irmão afetuoso, que reconhecia que os Gálatas em nada o ofenderam. Pelo contrário, muito o amaram. Após a súplica aos irmãos, ele pediu: sede como eu. Isso era típico do evangelizador das nações, que chamava as comunidades a imitá-lo. Encontramos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo do 3 ao 12, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 1, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Ele não pretendia ser o modelo, mas a reprodução do verdadeiro modelo que era Jesus Cristo. Paulo ligou a evangelização à vida. Ele lhes anunciou o evangelho por causa de uma grave enfermidade que o acometeu na primeira vez. Recordando os fatos da vida, o evangelista falou das passagens tão positivas que retrataram a maturidade dos Gálatas na convivência com ele. A doença que ele teve, ao que tudo indica, era repulsiva. Mas não me desprezastes, nem me rejeitastes, em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação. É possível que o problema fosse uma conjuntivite muito forte, como ele acentuou no versículo 15. Teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Naquele tempo, a medicina era acanhada. Em vez de considerar ele um doente desprezível, ele foi acolhido como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui está a linguagem mais cheia de ternura. Paulo fez o seu coração falar. Ele transcreveu aquela comunidade a partir de uma fragilidade física, que ele conviveu com grupos muito maduros e sensíveis. Os Gálatas se desdobraram para o apóstolo fragilizado. Tinham compreendido o evangelho. No versículo 15 ele perguntou: onde então, pois, as vossas manifestação de alegria? Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Espelha o espírito de alegria que havia entre eles e os Gálatas, quando estes escutaram o evangelho e tinham convivido com ele. A convivência foi marcante e o arrancar os próprios olhos para dá-los ao apóstolo
retratou a profunda fraternidade cristã que havia entre eles. Era uma comunidade que partilhava e colocava tudo em comum. De um lado, os Gálatas acolheram o frágil Paulo, porque entenderam a partilha. Do outro lado, o apóstolo frágil, doente, mostrou um grande valor. Era humilde. A empatia cristã os uniu. Por isso, ao ligar o evangelho com a vida que formou as comunidades gálatas, ele quis saber o que aconteceu para haver as dissidências. Então, retratando a presença dos oponentes judaizantes nas igrejas da Galácia, orientaram as comunidades a retornar o espírito crítico e a deixarem de ser ingênuas. Gálatas, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Os Gálatas eram filhos de Paulo. Do afetuoso irmãos, ele passou a chamar os Gálatas com o carinhoso meus filhos. De novo, era o coração do apóstolo falando, a partir das maduras experiências que ele teve com os Gálatas. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. É a expressão de quem tinha a grande preocupação apostólica de buscar de novo os grupos que se debandaram. O seu sofrimento foi comparado com as dores do parto. Quem as tem são as mamães. Então, Paulo, nessa imagem, está se comparando às mamães quando dão à luz. Essa expressão metafórica sugere a grande angústia e o esforço pelo que está para acontecer. Se a mamãe, nesse acontecimento, com intensidade, volta-se para a criança, a ansiedade também a atormenta. Como uma mãe, Paulo estava em agonia diante dos cristãos gálatas que conviveram com ele. Os gálatas ainda estavam sendo formados no útero. A criança poderia se deformar no útero. A deformação era patente. Qual era o defeito? O texto disse que é até Cristo ser formado em vós, ou seja, a ausência de Cristo entre eles. Quem gera a vida é sempre Deus. A mãe, Paulo, tinha a criança Gálatas no útero, esperando que a formação total acontecesse. Cristo dar forma à criança. No entanto, alguém, os cristãos judaizantes, estava afetando o bebê no seio materno. Isso poderia provocar uma tragédia. Paulo tinha sentimentos maternais pelos gálatas e a mãe nunca cede. A comunidade galata em Cristo precisava amadurecer. Havia necessidade de uma nova evangelização. A mãe, na angústia, escreveu que gostaria de estar com os gálatas para poder acertar o tom de minha voz. Como a distância era muito grande, a saída no momento era esta carta, dura, porém na abertura de fronteiras, com este texto da ternura, que comunou com amor maternal. Então, Paulo fala aos Gálatas como uma mãe
falaria a um filho quando esse filho a deixa preocupada. Paulo estava muito preocupado com o afastamento dos Gálatas do Evangelho, do amor e do próprio Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.